É, outra questão interessante de Jerusalém é que Jesus, ele tem uma passagem do Evangelho que ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te agasalhar, como uma galinha agasalha seus pintinhos, mas você rejeitou, né? Você falou. Ou seja, foi um lugar que Deus sempre escolheu para falar. O próprio Jesus pregou em Israel, né? Toda a pregação, toda a filosofia, toda a manifestação messiânica de Jesus foi em Israel, e muitas de suas pregações, se não foi na Galiléia, foi ao decorrer do território e também em Jerusalém. Por que você acha que o profeta não tem honra na sua casa? Como é que pode alguém com a teologia de Jesus, com o amor no falar, com a doçura, com a demonstração de poder em milagres, com o caráter de Cristo, com a mente de Cristo, como é que pode alguém desse nível ser rejeitado pelos seus? Quando veio o pecado no mundo, após Adão e Eva quebrarem a lei de Deus, uma das primeiras coisas que o efeito do pecado causou na humanidade foi a perda da intimidade espiritual. E quando eu falo intimidade espiritual, não estou falando só nós como mundo espiritual, não, mesmo nós entre nós mesmos. Olha que Adão certamente pecou por amor a Eva. Por que eu deduzo isso? Porque na Bíblia fala que Eva comeu o fruto primeiro, então ela já caiu em pecado, e depois ela levou para o seu marido. Então vamos raciocinar a entrelinha do versículo. Se Eva comeu, ela já estava em pecado. Então ela já começou a receber os efeitos do pecado nela. Talvez ficou mais sedutora, mais sensual, começou já a sentir os efeitos da nudez. Adão não, Adão estava puro ainda. Adão estava em pureza. Então, Eva, de acordo com o livro de Tiago, o seu xará, Eva comeu do fruto proibido porque a serpente enganou Eva. Então, a razão de Eva comer o fruto é que ela foi enganada, mas Adão não foi enganado. Então, o que levou Adão a comer o fruto? Certamente foi partilhar com a companheira o destino da morte. Ele a amava tanto, e aí talvez o pecado dele, ele a amou mais do que a Deus, que ele preferiu partilhar com ela. Mas assim que ele comeu do fruto, a primeira coisa que ele perdeu foi o sentimento de intimidade. Primeiro, ele perdeu o sentimento de intimidade com Deus, porque quando Deus se apresenta no jardim, a Bíblia fala que na viração do dia veio o Senhor e perguntou: Adão, onde está? E eles correram e se esconderam. Ele não tinha mais intimidade com Deus, ele queria Deus distante dele. E em segundo lugar, ele perde intimidade com a Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele acusou-a. E também se cobre, né? Porque ele fica com vergonha da própria mulher. Exatamente, perdeu a intimidade ele mesmo. Perdeu a intimidade. Ele perdeu a intimidade, ele se cobriu. Não tem mais intimidade nem com ela. Aí os animais também agora começam a fugir da humanidade. Nós perdemos até a intimidade com a... Então, nessa perda de intimidade, o que a redenção está fazendo em milênios é restaurando intimidades no ser humano. Intimidades. E nessa situação, quando Deus se apresenta ali para aqueles homens, Jesus apresentou, na intimidade, eles tiveram a mesma sensação de Adão: eu vou correr dele. Por qual razão? Primeiro, que eu perdi o sentimento da intimidade. Segundo, porque Jesus chega puro demais. E eles estavam em pecado. E quando um Deus puro se aproxima de uma humanidade em pecado, essa humanidade corre dele como Adão e Eva correram. Se sentem nus. Um exemplo assim muito tosco que eu poderia dar, mas que ilustre, é aquela situação de um dia que você está bem sujo. Vamos supor que teve um problema lá e você não tinha um mecânico, você teve que mexer no carro lá, você cheio sujou, de graxa. cheio de graxa, está imundo, e você de alguma forma cai num casamento com todo mundo com roupa de gala, cheiroso, e você com aquele cheiro de suor o dia inteirinho, toda a unha suja. Você se sente muito mal naquela... Por quê? Por que você se sente mal? Porque a limpeza dos outros evidencia a sua sujeira. Então, Jesus era tão puro que ele, ao aproximar-se dessas pessoas, eles tiveram o mesmo comportamento e sentimento de Adão. Evidenciou a sujeira Eu não deles. lembro qual é o verso agora do Evangelho que diz assim, Jesus fala: é claro que o mundo me odeia, porque as minhas obras denunciam que eles são maus. É o Evangelho de João. João, né? As minhas obras denunciam que eles são maus. Ou seja, só pelo meu estilo de vida, todo mundo aqui sabe que está errado. Por isso que ele, como um bom profeta, apesar de ser tão bom, não era reconhecido. Lembra que uma vez um jovem falou: Senhor, eu te seguirei em todos os lugares, né? Ele falou: meu filho,
As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha que curioso. As aves do céu eram um símbolo das nações gentílicas, não judaicas. As raposas eram um símbolo da família herodiana. Vocês odeiam os romanos, mas eles têm um lugar em Israel. Vocês odeiam os filhos de Herodes, mas eles têm um reinado em Israel. Mas o Messias não tem onde reclinar a cabeça aqui. Uau. Isso é impressionante, né? Porque a gente vê a resistência judaica até hoje em relação a Jesus, né? Depois de 2000 anos de comprovações históricas, da teologia ter avançado tanto, a teologia cristã ter avançado tanto, ainda assim os judeus estão completamente assim, cegos, e falam, não é o Messias e acabou. Ele vai vir ainda. E em grande parte culpa dos cristãos. Me explica isso. Você sabe que às vezes, esse que é o problema, né? Quando dois polos assim se repelem, ódio gera ódio. Sem dúvida. Durante o período de Cláudio como imperador romano e Herodes Agripa como governador dos judeus ali, os cristãos começaram a ser perseguidos em Jerusalém. Por volta do ano 54, 57, depois veio Nero, e sempre com o apoio daquela elite do judaísmo que era contrária a Jesus e o seguimento de Jesus. Deixando claro uma observação de rodapé. Não podemos tomar a parte pelo todo. Tá certo? A gente sempre fala assim, por que os judeus rejeitaram Jesus? Vamos fazer a pergunta ao contrário. Por que os judeus aceitaram Jesus? Porque o Novo Testamento, com possível exceção para Lucas, foi escrito por judeus. Quem preservou o Novo Testamento foram judeus. Os primeiros que mostraram o evangelho para o mundo foram judeus, etc, etc. Paulo era judeu. Então, antes de perguntar assim, por que os judeus rejeitaram Jesus, vamos perguntar por que também aceitaram. Então, nem todos eram Anás e Caifás. E como no mundo hoje você tem, às vezes, uma minoria barulhenta que parece se destacar mais, naquele tempo também havia uma minoria barulhenta de judeus que crucificaram o Filho de Deus. Mas lembra que milhares aceitaram Jesus como Messias no Pentecostes. Então devemos levar isso em consideração. De qualquer maneira, essa minoria barulhenta de judeus foi hostil ao cristianismo. Anás, Caifás, Herodes Agripa, Herodes Antipas, todos esses aí estavam indo muito contra, queriam ir contra Paulo, aquela coisa toda. Depois, na época do segundo século, você tem o Rabino Akiva, que era um inimigo feroz do cristianismo, incentivou muito algumas linhas rabínicas a amaldiçoarem Jesus, tinha até uma oração contra Jesus. O judeu nem falava Yeshua, que é o nome dele, falava Yeshu, o maldito. Ajudaram a propagar com Celso a blasfêmia de que Maria era uma adúltera, que ela teve um caso com um soldado romano chamado Pantera, e que José era apenas um camarada que ganhou chifre. Chegavam a esse ponto de desrespeito. Aí os cristãos, por sua vez, também começaram a hostilizar os judeus. Começaram a hostilizar e começaram a falar um mantra que ficou adentrando a Idade Média. Ser cristão é não ser judeu. E guardaram tanto esse ódio acumulado sem o perdão que o Messias Jesus ensinou tanto, que quando os cristãos tiveram com o poder na mão, depois de Constantino, que agora as basílicas, as catedrais já eram construídas sob os auspícios de Roma, e os clérigos eram assalariados, e a igreja começou a ficar imperial e poderosa e romana. O que eles fizeram? Começaram a perseguir os judeus. Os judeus não tinham paz mais. Por todo lugar, vão perseguir, esse povo não presta. Eles mataram Deus, eles são deicidas. Eles são deicidas porque mataram Deus, mataram Jesus. Os judeus se tornaram errantes. Durante toda a Idade Média, perseguindo, hostilizando. Vem a Inquisição Espanhola, que apesar da negação de alguns historiadores, ela começou contra os judeus. Você entendeu? Tem uns que querem defender que não, a Inquisição não tem nada com os judeus. Foi um insidioso contra os judeus, obrigando os judeus a converterem para não serem mortos. Ou seja, um acúmulo geracional disso aí também ocasionou nos judeus um trauma em relação ao cristianismo. Porque enquanto eu falo assim, cristão como sendo uma coisa boa, nossa, Tiago, fiquei feliz, eu te conheci pessoalmente, você é um cara super cristão. Como é que um judeu escuta isso? Você entendeu? Você é daqueles que mataram os meus ancestrais. Entende? Que me acusaram de ser cidadão inferior porque eu não aceitei o seu Cristo. Então, isso aí causou um grande problema. Ou seja, nós também somos corresponsáveis diante de Deus pela rejeição judaica ao Messias. Uma coisa interessante que você está falando,
principalmente para você que está em casa assistindo agora, ou na academia, ou dirigindo, é que toda consequência tem uma causa. E às vezes a gente julga só a consequência, né? Caramba, o judeu não acredita, ou o cristão perseguiu. Mas, na verdade, tem uma causa. Isso vale para qualquer área da sua vida e para qualquer história que você esteja atravessando. O que você está vivendo hoje teve algo que causou isso. Então, é por isso que é importante, por causa da inteligência, por isso que eu prego muito a questão de você desenvolver sua inteligência, você entender o porquê das coisas. E como se acerta isso, porque ser inteligente mesmo é resolver o problema agora, né? Então, por exemplo, todo movimento bem-sucedido nos últimos anos foi o movimento de não violência. Mahatma Gandhi na Índia, Martin Luther King nos Estados Unidos, o próprio Jesus, quando Pedro tira a espada no Getsemane e corta a orelha de Malco, ele fala, guarda a espada, porque quem vive pela espada vai morrer. Então, essa questão do pacifismo é muito importante porque é totalmente bíblico, né? Eu tenho 44 anos de idade. Nesses anos todos, eu nunca vi ninguém ganhar na força, principalmente discussão. Eu sou cristão, vou provar que eu tô certo aqui na briga. Eu nunca vi assim. Se alguém viu, coloca aqui nos comentários quem ganhou para a gente estudar um pouco. Porque geralmente é justamente colocando-se no lugar do outro, compaixão, entendendo a história toda para entender a consequência de agora. O único lugar que se ganha na força é luta de ringue. Mesmo assim, o camarada sai muito machucado. Até o que ganha sai muito lesionado. Exatamente. Então, assim,